Olá, gente, boa noite. Tudo bem? Espero que todos e todas bem, na medida do possível, né? Eu sou Cristina Paixão, para quem não sabe, secretária executiva do Odara Cultura e Missão. E hoje a gente vai bater um papo muito bom com Amanda Coelho, Diva Green, né? Maravilhosa, proprietária da Ori Afrofuturo. Daqui a pouquinho ela tá chegando. Olá, boa noite. Vocês podem dizer se o som tá legal, a imagem tá boa também para vocês, tá bom? Que aí a gente vai fazendo os ajustes aqui, beleza? Esperar a Amanda entrar para poder convidar ela. Hoje o papo vai ser muito bom, gente. A Amanda é uma empresária maravilhosa, referência para muita gente que trabalha com a estética, né? Com a beleza, com a criação de vários conceitos capilares, é incrível. Oi! Vou te convidar. Chegou, maravilhosa. Olha ela. Cadê você? Deixa eu ver. Pra mim aqui. Olá, Olá, maravilhosa! Tudo bem? tudo bem? E você? Fiz aqui meio que improviso de um lugar que tem uma luz melhor aqui. Acho que tá Aham. rolando. Tá, eu Fala, acho que oi. sim. Oi, tudo bem? Maravilhosa. Tudo. Oi. Eu estava aqui falando um pouquinho até de você antes de você entrar, mas a senhora, por favor, se apresente, né? Ai, arrasou. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Odara. Muito obrigada, Cris, por estar aqui hoje, a gente poder trocar um pouco, né? Isso é muito importante. Bom, meu nome é Amanda Coelho, 35 anos, tenho duas filhas, moradora da Zona Leste de São Paulo. Sou empreendedora, empresária, estilista capilar. Tenho essa empresa aqui que você fala, que é a Ori Afrofuturo, que tem como principal objetivo propagar novos e melhores presentes e futuros a partir da estética, né? Eu gosto muito de falar sobre um conceito que é a estética para nós, população negra, não é só uma questão de beleza, ela é fundamento. Ela nos conecta com a nossa história tem um grande poder de potencializar quem nós somos, nossas histórias, nossas missões, né? Então é um pouco dessa estética que eu trago nos meus trabalhos. Eu trabalho há 21 anos com cabelo, comecei bem jovem, comecei aos 14 anos. E o meu começo ele foi através de uma necessidade que eu tive de trazer um pouco de autoestima, né? Antes eu usava até essa palavra, ressignificar, mas eu não me lembro, assim, da época que naquela ocasião eu tinha autoestima. Então eu já hoje falo trazer mesmo, né? E foi através das tranças, do uso das tranças. E depois que eu comecei a conhecer um pouco mais, fazer as tranças no meu cabelo, nunca mais parei. Fui entrando cada vez mais nesse universo, entendendo a importância de se aprofundar, né? Nesses conceitos do que é a beleza, que representa nosso cabelo, que representa nossos corpos, que corpos políticos são esses, né? Então, é um pouco sobre isso que eu trago em cada conceito capilar que eu fomento, né? Além de fazer as produções, né, que são as produções de cabelo e tudo mais, eu também ministro cursos e oficinas, que é o lugar também que eu me aprofundo um pouco mais sobre isso. E aí eu tive umas experiências, inclusive, no Odara, que foram maravilhosas. A gente pode falar um pouquinho Maravilhosa. sobre, mas essa é um pouquinho do que quem eu sou, né? Quem eu sou na fila do Uhum. pão. É um pouquinho sobre isso. Certo. E aí, Amanda, assim, uma coisa que eu queria, assim, nós que agradecemos, né? A gente está muito feliz por esse momento aqui com você, né? A gente já teve, né, algumas oportunidades aqui no Rio de estar junto. Eu falo de uma maneira particular que você, na verdade, o Odara promoveu.
algum conceito de roda de conversa, que já é a gente já fomenta isso, né, nas edições. E eu me lembro bem que você participou de uma das edições, inclusive a Gabriela Azevedo, de Prontoterapia, estava junto, e vocês mostraram um pouquinho os saberes de vocês para a gente no final da roda de conversa. E eu me lembro bem que eu fiquei encantada e pensando, poxa, eu acho que eu consigo, né? Naquela ocasião eu estava desempregada, eu falei, o que eu gostaria era de trabalhar com alguma coisa que valorizasse a nossa estética, a nossa cultura, né? E então, depois desse dia, eu procurei a Gabriela, que aqui no Rio ministra, né, através de transoterapia, cursos, oficinas. E aí eu fiz com ela, junto com uma outra amiga minha, e a gente chegou a trabalhar durante um tempo em dupla, depois que a gente terminou o curso. Mas assim, eu quero que você saiba que você é um dos responsáveis por ter aprendido a trançar, sabe? Porque eu me lembro que você estava fazendo na agulha na cabeça, eu falei, gente, mas eu acho que isso é difícil. Você me incentivou. Você falou que não, né? Que eu era capaz. E eu acreditei nisso, me deu uma gás, assim, sabe? Para poder buscar esse aprendizado. Então, quero te agradecer. A gente nunca falou sobre isso, né? Mas eu estou aproveitando a oportunidade aqui para dizer isso para você. O quanto que é importante, né? As irmãs que têm esse dom conseguir fazer com que a gente se reconecte com esse dom. Eu acho que é isso. Né? É algo que é ancestral para a gente. Às vezes a gente acha que não é capaz, e eu me vi capaz de fazer. Tanto que durante um tempo, esse foi o recurso que eu tive para minha sobrevivência aqui, sabe? Então é isso. É muito para além da estética, né? É Sim. muito para além da estética. E aí, assim, conta um pouquinho para a gente da questão da sua vivência profissional. Assim, eu lembro que naquela época você estava era Divas Hair, né? E E aí, agora você está com a Ori Afrofuturo. Como é que foi essa transição de uma vivência profissional para essa que você está agora? Bom, primeiramente, fiquei muito feliz desse seu relato. Muito obrigada por compartilhar. É muito importante, né? Porque é isso. Essa situação toda que a gente está que a gente está vivenciando, e sempre foi assim, mas hoje mais do que nunca, a gente se potencializar enquanto se colocar opinião, falar um pouco sobre seus processos é muito importante. Então, isso é um dos motivos que eu estou aqui hoje. E esse dia no Odara foi muito bom, assim. Foi um dia que eu também conectei com a Gabi, conheci o trabalho dela, que é um trabalho muito potente aí no Rio de Janeiro. E ela que já vem de Brasília, né? Conheci ela através de Exato. uma outra conexão também. Então foi uma experiência muito incrível, assim, muito bom poder saber que tá chegando, porque é sobre isso, é sobre a gente resgatar esse conceito de autocuidado, de autoamor, de significar a estética, o que significa essa estética, isso é sobre quebrar padrões. Então, quando eu falo de beleza, eu falo muito sobre isso. E aí eu venho nesse processo, né? Desde os meus 14 anos, como eu tinha falado. E aí foram muitas coisas que aconteceram. Eu tive inicialmente um salão que se chama Roberta Fly na época. E eu nem sabia, na verdade, eu achava que era por conta de um filme que eu tinha colocado esse nome. Mas depois eu fui entender todo o processo que eu tinha com borboletas, com transformação. Mas ainda assim eu tinha muito esse conceito na estética europeu ainda, né? Então, eram muitos nomes em inglês, que não sei o quê. E aí veio, foi transformando, e aí fui passando por vários lugares no centro daqui de SP, galerias, fui me engajando, e aí comecei a trabalhar em casa. Depois da gravidez também ficou um pouco mais difícil para poder ir para a rua, e aí foi criando-se, transformando-se tudo. Né? Eu costumo falar assim que eu estou sempre em processo de transformação. Eu nunca estou. Ai, é exatamente isso. Nunca você vai conseguir me definir e falar que é exatamente isso, porque eu estou sempre assim. E aí a empresa vem nesse processo me acompanhando, né? Então, de Butterfly, aí depois ela passou
para divas, que foi quando eu tive uma outra percepção do que era essa estética. Então, eu senti a necessidade de trazer esse nome, de trazer esse conceito de que muitas vezes a gente ficava olhando ali para o outro, para outra, e ficava, nossa, mas ela é maravilhosa, ele é maravilhoso. E eu, não, mas nós também somos, a gente também é essas divindades e tudo mais. Divas vêm nesse processo. E quando eu estava com a empresa Divas, eu estava em um outro formato, né? E aí esse formato era um formato com outras profissionais, um formato com um espaço físico, atuando daquela maneira. E com o passar dos anos, né, devido às transformações que a gente vai vivenciando também quanto mulher negra, né, eu senti a necessidade de ficar um pouco mais reclusa, de estudar um pouco mais, mas de ficar um pouco mais fechada em tudo isso, devido à questão particular que eu estava passando. Então, quando passa de Divas para Ori, foi um grande marco na minha vida, né? Um processo de transformação muito intenso, onde que eu viro novamente uma chave. E eu poderia ficar com o mesmo nome da empresa? Poderia ficar com o mesmo nome da empresa, que a empresa era minha. Só que eu realmente achei importante trazer esse conceito de Ori, da Ori, porque quando eu começo a mudar toda essa programação da empresa, todo o planejamento da empresa, eu via que Divas não fazia mais tanto sentido para o que eu queria passar. Já era algo um pouco mais profundo. Não era só mais sobre a gente também acessar esse cabelo, poder fazer isso e poder, enfim, ter várias possibilidades entre nossos cabelos crespos e cacheados. Já era sobre uma transformação muito mais intensa e interna, né? Que era a gente descobrir essa beleza em algo que estava muito mais profundo, para além dessa aparência física. E aí, dentro dos meus processos, essas vivências em processos religiosos também, veio para mim esse nome, que era justamente um nome que fala sobre cabeça, do cuidado, em como a gente pode reverenciar algo que é muito importante para a gente. E o que de fato nessa vida é muito importante para a gente? Onde tudo começa? Onde que a gente começa a criar nossos pensamentos, nossos conceitos, não só de beleza, mas como vida? Através dos nossos pensamentos, né? E aí, pegando um conceito, saindo um pouco dessa coisa do europeu e vindo um pouco mais para um conceito africano, aí entra Ori. Então, é sobre cabeça, sobre essa divindade, sobre a gente transformar, mas se deixar transformar de uma forma mais intensa, né? Entender que é algo para além só dessa veste, para além de você estar com o seu cabelo assim curto e maravilhoso, você pode estar com um turbante, você pode estar com uma peruca, você pode estar com uma trança, mas é algo que é muito mais profundo, Ori, é algo que transforma muito mais dentro do meu ponto de vista, da minha construção enquanto artista, estilista e empreendedora. E aí foi aí que eu mudei. E aí eu precisava desse momento de reclusão um pouco, ficar um pouco comigo. E aí eu decidi fazer toda essa transformação na empresa, esse replanejamento. E foram tempos bem desafiadores, né? Que aí pensando em desafios, eu fiquei me pegando esses dias pensando, eu falo, gente, desafios, né? Desde quando eu comecei, eu venho passando por desafios. E a cada momento vem vindo um desafio diferente. E, pois bem, nasceu Ori, que foi desse processo incrível. Ori, ela tá aí, né, no mundo já, mas também é um processo que está em constante transformação e fala sobre isso, sobre a estética de uma forma mais aprofundada, que aí vem os conceitos, cursos, oficinas, de uma forma muito mais organizada, enfim. É uma transformação de vida, assim, na verdade, Ori. É para além só da empresa. É uma chave que virou junto com as minhas questões também, enquanto mulher preta. Eu não sei se alguém já falou isso para você, mas eu que já acompanho o seu trabalho há alguns anos, né, e vivi, né, acompanhando nas redes toda essa transformação que você acabou de dizer. E cada trabalho que eu vejo que você comenta hoje, das suas criações, seja com. Lógico, você trabalha com pessoas incríveis, como, e é bom a gente posicionar aqui, né? Tássia Reis, a Lineker, maravilhosa, né? Entre outras personalidades incríveis, né? Que você vem construindo essa estética em vários trabalhos maravilhosos, gente. Conheçam, por favor, vocês precisam conhecer.
Cada trabalho desse, quando eu vejo publicado no vídeo, é isso. Eu sinto desse lado daqui uma conexão, eu vou dizer espiritual sim, né? Porque é isso, é para além da estética, né? São incríveis, obviamente, você cria para se fazer, cria um conceito de imagem, né? Principalmente para elas, né? Que é trabalho, a publicidade, etc e tal, mas é perceptível. Acho que quem tem essa sensibilidade do olhar consegue ter essa percepção que eu estou dizendo para você, sabe? É incrível. Irmã, que seja sempre bendita e abençoado suas criações, ser chega muito para além daquilo que a gente, né, possa imaginar, porque o sagrado é quem guia, então a gente ainda vai ver muita coisa linda por aí, produzida por você, eu tenho certeza. E aí, minha irmã, como é que está sendo esse momento para você, né? Porque você tem dia, tá todo mundo parado em relação a essa questão do isolamento social, né? E aí, como é que está sendo para você viver isso? Porque é o seu negócio, né? Olha, é um pouco do que eu falei no sentido de desafios, né? É desafiador, é desafiador. E no começo, no início do isolamento social, que eu comecei isolamento depois do meu aniversário, que foi em março. Então foi ali pro dia 15 de maio, já tem um tempo. No começo eu fiquei meio assim, tipo, como é que vai ser isso? Acho que só vai ser uns dias, depois eu fui entendendo que não, que a coisa era um pouco mais profunda, fiquei um pouco ansiosa, um pouco inquieta, minha cabeça não estava muito boa, assim, sabe? Eu precisei, principalmente, me recolher novamente. Eu venho muito nesse processo de olhar, entender os sinais do meu corpo, sinais da minha mente, né? Um minutinho. Oi. Mamãe, eu machuquei. Aonde? Peraí, gente, que ela chegou aqui. Pronto, vai sarar, tá bom? Tá aqui. E aí, eu venho nesses processos, né, de transformação, nessa quarentena, quando eu vi que tudo tava mesmo parando, como eu falei, fiquei meia adoecida, assim, de sentir, falei, gente, eu não tô bem, preciso entender como é que vai ser isso, porque é um baque, né? Já para nós, empreendedoras, afroempreendedoras, a gente tem que criar toda uma organização, um planejamento na empresa, um direcionamento, e de repente você tem uma mudança de um percurso, mas sem previsão, sem muitas previsões. A gente não sabe muito o que vai acontecer em questão do tempo. Então eu fiz isso, eu me permiti, né, me recolher, a ficar um pouquinho em off, entendendo tudo que estava acontecendo, né? Me cuidando um pouco mais para depois voltar a articular. E aí, uma maneira que eu vi de voltar a articular com os meus clientes, com as pessoas que acompanham o meu trabalho, é se comunicando e falando de uma questão que é o autocuidado, né? Que é fundamental para a gente, sempre foi fundamental. E agora mais do que nunca. Então, eu entrei para o meu processo, voltei para terapia, comecei a fazer uma reprogramação alimentar, várias coisas que eu tinha prometido para mim mesma no decorrer dos tempos, eu resgatei e falei, Uhum. agora é o momento, agora é o momento. Fui dando andamento em tudo isso e depois voltei, né, comunicando isso. Então, eu tenho dividido um pouco dos meus processos e esses processos têm me fortalecido enquanto empreendedora, para eu conseguir pensar nesse novo futuro, nesse melhor presente. O que eu posso oferecer, né? Pensando que, de repente, fazer uma trança agora não é uma prioridade, né? A gente quer sobreviver, a gente quer ficar viva. De repente, não é uma prioridade comprar um cabelo. Mas o que eu posso oferecer dentro do meu processo de conhecimento, dentro do meu trabalho? E aí entra a questão dos cursos, das oficinas, dos conteúdos de autocuidado, falando sobre, trazendo esse universo para poder convidar mesmo as pessoas para poderem se conhecer, se olharem. Então, assim, eu tô sempre mudando. Então, uma hora eu tô com uma peruca, outra hora eu faço uma trança, que horas eu faço, outra hora minha filha faz, outra hora eu tô só com o meu Uhum. cabelo, outra hora, sei lá. Então, assim, toda essa transformação, ela me ajuda muito, né? Então, de que forma, né? O meu convite sempre é de que forma que a sua estética, que pensar na sua beleza, ela pode te ajudar em um processo
de transformação do agora, né? Dessa pandemia toda. Então, eu venho ressignificando muito isso, replanejando a empresa, pensando em novas estratégias de como superar agora esse desafio principal, que é como que eu vou trazer um capital de giro para minha empresa, né? Porque até então tem uma reserva, mas essa reserva uma hora ela vai acabar. Eu tenho 2 filhas, tem toda uma situação, uma construção em que a gente não tem um suporte do Estado, né? Então, quer dizer, é nós por nós, sempre foi assim. Então, como que eu vou conseguir agir? Então, acho que primeira coisa é isso, assim, eu tenho me virado pensando no meu autocuidado, pensando em ficar bem, não adoecer, porque também não adianta eu ficar igual uma maluca pensando, eu preciso fazer, preciso entregar, preciso de dinheiro, só que é isso, assim, não é só sobre o dinheiro, acho que pra gente bate de uma outra forma, é sobre dinheiro sim, porque a gente precisa para poder se manter, mas é sobre também, é um convite pra gente ressignificar tudo, eu tô mais um desse lado, um convite para poder ressignificar, né? Eu percebo que tudo isso aconteceu por conta de muitas situações desenfreadas, né? Que as próprias pessoas vão aí fomentando entre capitalismo, racismo, vários outros vírus trouxeram esse vírus, né? Na verdade. E é isso, é uma hora de pensar nessas tecnologias, de como que a gente vai combater isso, nós. Como é que você, como a gente pode combater isso? Primeiramente com a minha transformação, eu, e com a minha transformação com a minha família, e depois para o outro. Então, eu trago esse diálogo do autocuidado, e para além do autocuidado também, né, que é depois para a gente sair desse lugar, beleza, eu me cuidei, hoje eu tô aqui, tô ok. Só que, e quem tá do meu lado? E a minha amiga, e a minha vizinha, e as minhas, e os meus, né? Porque não tem sentido só eu passar por isso, só você passar por essa. Então, é aí também que o Odara entra muito me inspirando, né, pelas suas ações, a poder fomentar na minha própria empresa esse conceito do autocuidado, do se olhar, de gente, vamos sair um pouquinho dessa bolha, né? Eu sei, tá difícil para todo mundo, mas eu entendo que para algumas pessoas está crítico, tá muito crítico. Então, quando eu estava nesse processo que eu estava me sentindo muito mal em ter que ficar em casa e não conseguir trabalhar e pensando que o dinheiro ia acabar e minhas filhas, eu falei, calma, você ainda tem a sua casa, você ainda tem as suas filhas, você ainda tem o seu trabalho é o seu conceito. Entendeu? É o seu propósito de vida. E as pessoas que não têm, o que a gente consegue fazer? Então, sair um pouco desse lugar, né, do me olhar, né, só do me cuidar, mas olhar para o outro também me ajuda a poder pensar na empresa, nas ações da empresa a mais longo, médio e longo prazo, né? Porque cada vez mais reforça para mim essa importância da gente pensar, da gente construir beleza, da gente contar, da gente comunicar a nossa história, até mesmo para que a gente não pense que a única opção que a gente tem agora é morrer. Entendeu? Acredito que a estética, ela vem, o autocuidado, ela vem justamente para a gente conseguir se olhar e pensar, não, tem outras possibilidades. A gente pode seguir por outros caminhos, né? Vamos se conectar com a nossa história e pensar em todas as crises que a gente já passou enquanto população negra e pensar em quantas e quantos vieram para que nós estivéssemos aqui hoje. Então aí parece que dá uma escurecida nas ideias para que a gente consiga continuar construindo, né? E não fique entorpecidos pela dor, pelo desespero, pelo caos que, querendo ou não, está instaurado. Então, é muito sobre isso. A Auri vem me ajudando a propagar esse novo futuro, esse novo presente. A cada dia conversar com a minha filha, explicar o que está acontecendo. A cada dia que ela vem pergunta, e aí, mamãe, o vírus já acabou? Já foi embora? Eu falo, não, ele ainda não foi embora, mas ele vai ir. Vamos ficar um pouco mais em casa. E aí eu vou transformando tudo isso, né? Então, eu tenho me articulado dessa forma, assim, né? Não, o vírus não foi embora. Ela tá aqui perguntando. Viu? É um pouco sobre isso, mas assim, é desafio. O tempo inteiro é desafio. Aí, novamente, vem a questão do Ori, de organizar as coisas que estão aqui na minha cabeça, no meu imaginário,
né? E assim, organizar não significa que eu dou conta de tudo sozinha. Organizar é sobre você pedir ajuda, organizar é sobre você ir lá e falar para aquela amiga, para aquele amigo, falar assim, eu não estou conseguindo, está difícil para mim. É sobre voltar para terapia ou iniciar algum processo. Tem vários processos sendo colocados aí online de terapeutas, de modo geral, abrindo esse espaço, né, para poder ajudar as pessoas que estão mais precisando. Então, é esse momento que eu percebi que nada mais vai ser como antes, assim. É um momento que eu mesma nunca tinha passado na minha existência. Mas minha mãe, quando eu converso com minha mãe, ela já passou por esse momento de transformação. Quando você vai conversar com seus avós, eles já passaram por vários momentos de transformação também, né? E aí, agora a gente entender como a gente vai conseguir lidar com isso, como a gente vai conseguir se potencializar, se aquilombar, fortalecer as nossas empresas, como que eu posso potencializar o Odar. Às vezes eu não posso com uma ação financeira, mas eu posso compartilhando, encaminhando para alguém que pode. De repente você não pode precisar consumir um conteúdo meu, mas você pode encaminhar para alguém que queira. Então essas pequenas ações fazem toda a diferença. E esse momento, né, que eu estou vivenciando é muito sobre isso, né? Que eu acredito que até de modo geral, mas falando um pouco de até mesmo um pouco mais particular, né? É muito sobre isso, sobre pensar nas pequenas coisas, né? Porque algo que também estava me atrapalhando muito era essa questão de pensar, tá, mas e aí o que você precisa fazer? Você precisa fazer grana, tá, mas agora as pessoas não vão comprar, que não sei o quê. E aí eu, tipo, calma, vamos fazer uma coisa de cada vez, respirar e viver um dia de cada vez. Naquele conceito de pedir ajuda, se ficar muito difícil, vamos pedir ajuda. Vamos falar com uma, vamos falar com outro, sabe? E vai dar tudo certo, assim, porque também fiquei pensando muito sobre isso que fica implementado nas nossas mentes, que a gente precisa resolver rápido, a gente precisa fazer rápido, porque a gente tem pouco tempo. A gente tem pouco tempo, vamos lá, vamos articular. E, de fato, a gente precisa se articular de uma forma mais organizada, tudo bem, mas a gente também precisa respirar, né? Acho que essa questão do ar, respirar, entender o que é isso, repensar as coisas para ver o que está fazendo sentido, trazer mais sentido para suas ações, sejam elas ações no seu lado mais pessoal ou no seu lado profissional. Para mim, as coisas acabam caminhando muito juntas, né? Então, é isso, assim, é um momento de análise. Todos esses pensamentos, com ações, obviamente, estão fazendo com que eu passe por tudo isso de uma forma mais fortalecida. Mas é isso, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Tem que ser um dia de cada vez mesmo, porque a gente foi atropelado por essa situação toda, né? A gente nunca viveu isso. Eu acho que a gente tem muito que aprender com esse tempo agora que a gente está vivendo, no sentido disso, né? Aprender, inclusive, a cuidar. Tanta gente reclamava, né? Que não tinha tempo para cuidar do cabelo, por exemplo, não é? Ou de se cuidar da sua por causa da correria do dia. E aí eu vejo aí tantas mães que são referência, partilhando saberes aqui nessa rede, justamente para que as pessoas nossos tenham acesso a essas informações de autocuidado, que é incrível. Então, eu acho que é válido aproveitar, né? Para quem dispõe desse tempo em casa, de fato, é bom aproveitar. Tem muita coisa para se aprender sobre si mesmo, sabe? E aí esse tempo tem sido para isso, eu acho. Eu concordo com você nesse sentido. E aí, alguém que deseje pode entrar em contato com você para poder fazer uma oficina nesse momento? Isso, as oficinas elas ainda não estão disponíveis. E eu estou finalizando esse processo de comunicação, vendo certinho como é que vai ser, mas em breve vai ter essas oficinas aqui nas redes, alguns encontros online. No momento, eu tenho feito uma live semanal abordando esse tema do autocuidado, conexões estéticas. Tem alguns produtos também que eu tenho aqui em estoque, que a partir da próxima semana também eu vou disponibilizar aqui para vocês, para quem tiver interesse, porque teve uma demanda de pessoas que é isso, né, gente? Muito importante a gente ficar em casa, mas é fundamental a gente entender que nem todo mundo pode parar, porque a gente não tem esse suporte, né? Vamos pensar aí nessa questão do auxílio emergencial. Não chegou para muita gente, não chegou para mim, não existe uma lista de prioridade, o que existe é muito descaso,
descaso e muita negligência. Ou seja, a gente precisa se virar. Então, eu conheço muitas mães que estão tendo ainda que fazer vários trabalhos, seja trabalhos CLT, seja os trabalhos independentes na área da beleza mesmo, mas assim, que é a única alternativa. E dessa demanda chegou para mim a necessidade de ofertar algumas coisas, alguns materiais. E daí eu falei, não, tem essa possibilidade, vou disponibilizar o que eu tinha aqui no estoque para poder fazer as próximas ações e vou seguindo com isso, né? Focando no conteúdo, nos conteúdos de autocuidado, mas também deixando esses produtos que eu já tenho aqui disponível para quem se interessar. Afinal de contas, hoje a gente também já vem contando uma outra história. É muito importante a gente cada vez mais escrever e reforçar essa história, porque já existem pretas e pretos milionários, já existem pretas e pretos com outras situações, e agora o que a gente precisa fazer é que isso se propague em massa, né? Então, para essas pessoas que têm essa necessidade ou essa condição de fomentar um pouco mais na estética, que vem, que consuma de mim, que não consuma da loja lá da China, que não consuma da branquitude, entendeu? Por mais que ainda muitos distribuidores meus são brancos, mas é isso, né? Tem muitos fornecedores também, principalmente aqui no Brasil, a maioria pensando em cabelo, em estética capilar, eles são brancos, e aí acaba que a gente potencializa, né? Muito desses empresários. Esses empresários muitas vezes não têm um olhar cuidadoso para com a gente, né? Muitos são os mesmos que fizeram produtos ou que ainda criam produtos que não são inclusivos, que não falam sobre a nossa estética. Então, é um pouco sobre isso. Então, é isso. Vai ser incrível disponibilizar esses produtos que você tem aí para o pessoal, sabe? Porque a gente tem a oportunidade de manter esse autocuidado, mas de acordo com a nossa necessidade, né? Com o nosso tipo de cabelo, o nosso tipo de pele, não é? Sim. E aí, muitas das vezes, a gente acaba potencializando outros mercados, que não é o nosso, né? E a gente tem tantos irmãos e irmãs aí que produzem coisas incríveis a partir da nossa ótica preta, sabe? Da nossa necessidade. Necessidade nossa característica de cabelo, entende? Então, é isso. Esse é o momento de valorizar. Fala-se tanto, compre do pequeno. Fala-se muito também de black money, né? Então é isso, comunidade. Vamos lá, povo. Absorver o que os nossos estão produzindo, né? Em primeiro lugar, eu acho. Né? E aí, se por acaso, melhor momento para comentar agora. Sair do mercado, mas eu tenho certeza que todo mundo vai achar o que precisa com os nossos irmãos e irmãs. Porque vocês produzem Sim. a partir da nossa necessidade, né? São criados a partir dessa ótica. Exatamente. Não é? E esse trabalho incrível com as perucas, Amanda, como é que é esse processo? Que eu acho tão lindo, minha irmã. É um dom incrível. Vejo você, vejo a senhorita Daniele da Mata, maravilhosa. A Dani sempre com alguma luta, como ela diz, né? Incrível nas lives, e a senhora também. Como é que esse processo dessa produção dos perucas, como é que se dá? Certo. Olha, primeiramente, deixa eu falar aqui um oi pra galera. Tem muita gente legal aqui. Por favor. Boa noite, gente. Obrigada aqui. Pela audiência não dá pra ver, é só o nome que tá aqui. E, bom, vamos lá falar um pouquinho desse processo. Eu comecei a minha paixão pelas perucas. A minha paixão pelas perucas, ela iniciou no meu processo de transição capilar. Que foi logo quando eu fiquei grávida dessa daqui. Eu já tinha feito várias transições. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá. Eu tinha passado já por várias transições. De repente, o barulho que vocês estão ouvindo aqui é da chuva, tá, gente? Tá chovendo muito aqui. Aí o barulho é da telha, da chuva caindo na telha. Tá chovendo muito aqui. Bom pra dormir, hein? Dormir. Então, e aí a minha paixão por perucas começa nesse processo de transição, em que eu precisava parar de usar química, tinha ficado grávida, e aí eu usava alongamento na ocasião, fazia vários procedimentos químicos,
E aí falei, bom, gente, eu vou parar, vou incorporar essa maternidade aí. E foi muito nesse momento que veio as opções, né? Eu falei, o que eu posso usar? Tem a trança, mas a trança eu já tinha usado bastante, eu queria alternar com alguma coisa diferente. Aí eu comecei a pesquisar, eu tinha já uma fornecedora que distribuía muito timidamente aqui no Brasil, na ocasião que foi 7 anos atrás, ela distribuía alguns modelos e eu vi esses modelos, falei, gente, eu gosto disso, né? Porque eu posso fazer uma trança de raiz, corto a química, faço uma trança de raiz e encaixo. E aí eu ia mudando, toda essa praticidade de ficar mudando toda hora foi incrível, para mim, me apaixonei. E só que depois eu fiquei um pouco, né, muito nesse lance da peruca, não conseguia mais tirar a peruca. Eu falei, não, calma aí, vamos entender um pouco esse processo também. Saí um pouco das perucas e quando eu volto a ter um novo olhar para as perucas, eu já volto tendo um novo olhar questionando esses modelos, questionando esses conceitos que são propostos para nós, né? Porque eu sempre perguntava para minha fornecedora, ai, mas tem alguma coisa com mais volume? Tem alguma coisa com mais cor? Tem alguma coisa com outra textura? Ai, não, tem só assim, porque as negras gostam de usar o cabelo assim. Ou é um cabelo mais nesse estilo aqui da Beyoncé, ou é um cabelo mais nesse outro estilo aqui que a Rihanna também usava. E é isso que o mercado pede. E aí eu falo, gente, não, mas acho que não, acho que tem outras coisas. Tem uma demanda aí. Nossos corpos são tão plurais, né? Como é que vai, né, só ter isso? E aí eu conversava com ela, mas assim, não muito interesse dos grandes distribuidores, né? A branquitude. E eu comecei a criar, comecei a costurar, comecei a pegar o material, comecei a fazer alguns modelos para mim. Inclusive, essa daqui que eu estou usando é uma das primeiras que eu fiz. É bem Olha, antiga, eu amo de Ana, nem paixão. parece, tá incrível, nem parece tantos Ela é anos, uma das maravilhoso. primeiras. E eu falava assim, gente, eu preciso de uma peruca que seja crespa, algo que tenha cor, porque eu gosto de cor, entendeu? E ela falando que não tem, mas não, esse não tem. Também falavam pra gente que não tinha quando só tinha um alisamento, que não tinha outra possibilidade. E eu sempre fui uma Exatamente. pessoa que eu fui instigada a quebrar padrões. Sempre quando eu vi um padrão, tinha um padrão ali, principalmente estético, eu estava ali para poder desmistificar de alguma forma, para poder questionar de alguma forma. E aí as perucas vêm nesse momento. Aí eu faço algumas peças experimental, lanço na internet essas peças, que foi bem legal, e aí venho vindo cada vez mais em processos construtivos para poder ter esses conceitos mais exclusivos. Eu estava fazendo algumas peças específicas para as minhas produções, que é para quando as pessoas me contratam para poder fomentar beleza, seja um editorial, seja algo bem particular, seja algo, sei lá, um videoclipe, não importa. Então, eu estava que o meu gosto da estética também é isso, é de trazer essa ideia do plural, é de fazer algo personalizado. Então, eu gosto muito de criar algo específico para você, por exemplo. E aí eu tava criando, só que aí eu fui entendendo essa demanda, que as pessoas vinham falando pra mim, olha, mas assim, essa peruca é top, eu nunca vi, eu gostaria. E se fosse assim de uma outra cor, e se fosse assim da outra cor e um pouco maior ou menor? Falei, pronto, vou fazer agora alguns modelos para poder disponibilizar para venda, só que com uma característica bem exclusiva, assim, né? E para mim está sendo uma construção, na verdade, ainda muito incrível, porque eu busco muito essas referências no continente africano, só que ao mesmo tempo eu venho trazendo e assinando em um conceito afro-brasileiro. Então tem muito da gente aqui, né? Eu busco fora, mas eu trago esse conceito do que é o que a gente gosta, dessa minha pesquisa também que eu faço aqui no Brasil, entre esses corpos pretos políticos. E é isso, assim, em breve também vai ter novidades. Peço para vocês acompanharem aqui na Ori, porque uma das coisas que a gente vem aprendendo ao longo dos anos é ressignificar a nossa existência, potencializar ela. Então já existem articulações para acontecerem muitas coisas online. E uma dessas coisas, já vou dar o spoiler, está envolvida as perucas também, algumas coisas com mais exclusividade. E para mim é uma grande terapia, assim, quando eu construo, porque eu penso sempre em algo que é fora do padrão, eu penso sempre em algo que realmente
vai atender uma demanda que não é ouvida, que não é olhada. Obviamente também tem aqueles modelos que eu vou construindo que é a pedido de algumas clientes que podem estar dentro de um padrão, no meu ponto de vista, mas para elas não. Mas o que eu quero dizer é que todo esse processo de construção personalizada, esse processo de construção, de procurar fazer coisas com uma identidade única, também me movimenta muito, né? Enquanto essa empresária, enquanto essa artista, porque para mim ainda tem uma coisa que é bem difícil e que é maravilhosa também ao mesmo tempo, que é isso, você precisa ser racional, porque você é uma empresária, você é uma vendedora, você tem uma empresa para gerir, mas eu também tenho toda uma visão artística da coisa, também tenho toda uma coisa do futurismo, e esse futurismo também eu trago uma coisa que é palpável, mas que é mais lúdico. Aí vem também a questão que eu sou uma pisciana, que aí já esteja tudo ainda mais no universo de misticismo total. Então eu preciso estar lá e preciso estar cá. Mas é isso, assim, eu amo muito esse desenvolvimento. Agora que eu começo a retomar mais com as perucas, porque eu tava um pouco, né? Tipo, ai, gente, não vai dar, não, agora não é a hora. Eu falei, não, querida, é sim, bora lá, coloca lá para vender. Quem puder comprar, compra. Quem não puder, fortalece, só compartilha. Quem também não puder, quiser só ouvir a palavra sobre autocuidado e autoestima, vamos fomentar essa palavra, porque é importante, através dessa palavra, a gente ganha forças para poder seguir. Então pensa que se eu não tenho autoestima, né? Tem momento e autoestima é isso, é algo que a gente precisa ressignificar no meu ponto de vista sempre. Porque a gente tem toda uma estrutura aí para poder dizer que a gente não pode, como eu estava pensando, que a gente não consegue. Então a autoestima ela vem justamente para falar assim: ai, não, gente, é isso. Eu ainda sou maravilhosa, vai, enxuga essas lágrimas, querida. E o que você quer fazer da sua vida? Você quer isso? Então bora. Ah, vai ser difícil? Vai ser difícil, mas qual o momento que não foi? Vamos se articular para a gente pensar em quais são as possibilidades. Se é algo que você vai fazer agora, se é algo que você vai fazer mais a médio, mais a longo prazo. Mas, enfim, a gente precisa resgatar e potencializar esse conceito de pensar nesses futuros. A gente não pode deixar os nossos sonhos morrer, os nossos propósitos de vida adoecer por conta dessa situação caótica que a gente vem vivendo. Então, o que eu posso fazer, que é muito sobre a questão de falar um pouco da minha história e de passar enquanto ela me potencializa, né, com relação à estética, eu faço, porque eu acredito que isso vai potencializar outras pessoas também. Porque, para além disso, né, de ser essa pluralidade, volta a falar, a gente é muito potente. Então, assim, o meu poder de criação, às vezes até eu falo assim, gente, como você consegue pensar tudo isso? Você arrasa muito. Daqui a pouco é hora, só um pouquinho, tá bom? Foi escrever quando eu brincar 1 hora. 1 hora, já vou escrever aqui, tá bom? Só um pouquinho. Tá. Calma aí. Escreve só uma vez aí. E aí é isso, assim, Cris. 1 hora, tá bom. Brincar, hora de brincar. E ressignificando todas essas relações e trazendo esse conceito do autocuidado, né? Essas relações de um modo geral. Eu aqui vivenciando com as minhas filhas, buscando entender como a gente consegue se potencializar. Minhas filhas têm me ajudado muito, no sentido de até mesmo pensar nisso. Toda vez que a Lauren fala para mim, o vírus já acabou, que ela acorda e fala isso, é sobre esperança. É sobre todos os dias ela dorme pensando que, tipo assim, ela quer ver as amigas, ela quer ir pra escola, ela quer ir pra rua, ela quer fazer coisas que a gente já estava acostumada a fazer, mas agora não pode. Mas todos os dias ela acredita. Ela vem, mamãe, o vírus já acabou. Aí eu falo, não, ainda não, mas vamos fazer uma coisa hoje para ele acabar. Vamos lavar a mão, vamos isso, vamos aquilo, né? Então, isso parece que eu tô ensinando para elas, mas eu mais tô aprendendo. É verdade. Com esses conceitos. Então, é isso, assim, né? Eu venho, sei lá, tô no processo ainda. Não tem nada muito certo, acho que não tem receita pronta. O que eu realmente falo e posso afirmar que é fundamental a gente se cuidar, a gente cuidar da nossa cabeça, a gente cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espiritual, sabe? A gente se reconectar
com nós mesmas, porque toda essa situação, né, que a gente vem vivenciando, como eu já falei, para mim esse vírus é a junção de vários outros vírus. Então, por isso que ele é tão potente. Então, isso diz muito sobre como essa sociedade está doente e como esse modelo de sociedade que a gente vivencia está falido. Na verdade, eu não me lembro, né, de ter vivenciado um momento que ele fosse ok. Então, ele já é falido, no meu ponto de vista, há muito tempo. Mas cada dia mais a gente vem em um lugar de retrocesso, né, político, pensando assim. Só que a gente também consegue reverter isso, né? Pensando que a gente não precisa mais ficar também esperando pelo outro, né? Esse momento de isolamento social diz muito sobre isso. Então, quer dizer, se eu fizer a minha parte, se eu não sair na rua, as coisas vão mudar. Se eu lavar minha mão, eu tenho como não me contaminar e não contaminar minha família. Ok, então deixa eu fazer a minha parte. Né? O que a gente pode fazer? O que eu posso fazer aqui? O que você pode fazer? O que cada um de nós podemos fazer para poder construir esse novo modelo de sociedade? E assim, não vou dizer que é algo que a gente vai inventar. Eu acho que é sobre ressignificar, trazer da ancestralidade. Porque se a gente for buscar nossa história, nós já vivemos momentos de bem viver, nossa sociedade já viveu isso, mas resgatar para a gente poder construir isso agora, sabe? Como que a gente, em meio desse caos, vai construir um bem viver? Como que a gente pode se potencializar, se conectar? E depois que isso tudo acabar, que esse isolamento acabar, como é que vai ser? Então, acho que agora é o momento da gente decidir, da gente pensar nesses conceitos e se articular enquanto corpos políticos, né? Assim como o Dara vem fazendo, como eu já falei também, me estimula muito, que é toda essa missão, né? Que está muito aí nítida de ir, de potencializar o outro. E potencializar o outro é falar sobre o quê? É falar sobre o outro? Não, é também falar sobre nós. Né? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? O que é esse meu corpo aqui? É só sobre a minha autoestima? É só sobre me potencializar? Né? Então é muito sobre a sociedade, ela vai ser construída, esse novo marco, por nós mesmas, por nós mesmos, através desse novo olhar, através desse novo movimento, que muitas vezes é potencializar aquilo que muitas pessoas já faziam, e outras vezes é colocar pessoas para poder pensar sobre essas outras possibilidades de existência e de resistência, através do nosso cuidado, através do cuidado com o outro, o olhar com o outro. Então, é isso, assim, um pouco sobre isso. Nossa, falo muito, né, gente? A gente Eu ama, beber a gente água. ama. Bebe água, irmã. Então, a gente já vem, o trabalho do Odara já é muito no chão da vida, né? Como a gente costuma dizer. Ele só ficou mais intenso nesse momento, né? No sentido de essas ajudas que vêm chegando, que a gente consegue as cestas e outras possibilidades de acesso para a nossa comunidade, né? De suporte, principalmente nesse momento mais delicado, mas intensificaram, né? Esse momento só intensificou o trabalho, que já é feito desde sempre, né? Desde Pela sempre. gente. E aí é bom, obviamente, porque isso projetou para muitas pessoas várias situações em relação a isso. Não só aquelas que já vinham caminhando com a gente, mas a gente já conseguiu alcançar outras através justamente disso, do compartilhamento. Porque às vezes a pessoa pode achar que eu não tenho grana agora para ajudar, mas não é sobre dinheiro, né? É sobre o alcance dessas ações chegarem a quem pode, de repente, tem o recurso, né? Ou de outras maneiras, irmão. Porque, por exemplo, a gente tem irmãos que nos ajudam com transporte para entrega. Então, se o irmão ou a irmã tem um carro, né, pode ajudar dessa maneira, né? Quando a gente estiver com as cestas já prontas, serem entregues, esse irmão ou irmã que dispõe de um carro, por exemplo, pode contactar a gente e ajudar a gente a fazer essas entregas, porque tem muitas pessoas que a gente ajuda que não tem nem o dinheiro de passagem para ir na casa Odara para pegar essa cesta básica, sabe? Então não faria sentido. A gente precisa alcançar justamente essas pessoas. Então a gente precisa da ajuda de todos e de várias formas, né? Seja compartilhando nas redes, para os amigos. A gente às vezes compartilha umas bobagens, inclusive fake news, né? A gente fica atento em relação a isso. A gente vê isso aí constantemente, né?
E aí, por que não compartilhar algo que vai ajudar, potencializar uma vida, né? Fazer com que essa vida continue após esse tempo difícil, né? Não é muito, mas é algo que a gente entende que não é muito, não é tudo que a pessoa precisa, mas ter a tranquilidade de ter um alimento dentro de casa já ajuda muito, né? Sim, Cabeça, você poder se alimentar, alimentar sua família, outra coisa. sabe? É outra coisa. Então, passando um pouquinho em relação ao que você já falou aí muito bem, todos nós a gente já passou por essa questão da transição capilar, né? Eu, por exemplo, comecei a fazer minha transição trançando o cabelo. Uma amiga que fazia trança para mim, fazia meia nagô na cabeça para poder, como é que fala? Lidar com a questão do volume, né? Porque eu não estava acostumada, fazia aquela questão do relaxamento na raiz, né? Sempre com o cabelo baixinho, aquela coisa. Então eu comecei na transição trançando meu cabelo. Essa minha amiga sabia trançar, aí ela fazia meia flor na cabeça. E um dia eu levei para ela um conceito de fazer trança de lã, com lã. Ela, mas Cris, eu nunca fiz. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, amiga, tô com isso na cabeça. Vou comprar linha. Eu já vi alguma coisa na internet. É possível, vamos embora. E aí ela fez. Depois a gente viu o resultado. Ela, menina, não é que ficou bom? Eu falei, mas não é. E é isso, a gente é muito criativo. E eu tô falando disso há bons anos atrás, assim, tipo, mais. Bota aí, acho que uns 7 anos atrás, que a gente não tinha. Hoje em dia é super normal você fazer, né, com vários tipos de materiais o cabelo. Mas naquela época, ela ficou surpresa, ela que trançava, né, que sabia fazer, que tinha seus clientes lá, ficou boba de eu levar essa novidade para ela. Como assim usar lã para trançar seu cabelo, garota maluca? Fora. E deu super certo. A gente é muito criativa. Tenho certeza que a gente vai passar por isso. Essa situação toda está trazendo muita clareza de ideias, né, para a gente, abrindo nossa mente para muita coisa que a gente sabe que a gente é capaz de fazer. Principalmente isso. Então, assim, a irmã e o irmão que estão aqui na live com a gente, seja agora ou que vai assistir depois, ó, é super capaz de fazer. Você é capaz de aprender, né? Deixa esse recado aqui, né? Eu deixo uma questão de experiência que eu passei, que eu achei que eu não fosse capaz, por exemplo, de aprender. Eu tinha um desejo no meu coração, mas ficava assim, muito tímida, né? Ah, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não sou capaz. A irmã é maravilhosa, ela sabe, mas eu não vou conseguir aprender, né? E aprende sim, né? Aprende. Principalmente quando é aquele desejo que fica lá dentro do coração da gente. Então ouve essa voz, né? Ouve Deixa essa essa voz, voz. ouve essa voz Ouve que ela essa vai voz te guiar. mística da ancestralidade que fala pra gente que é possível, né? Tudo é possível, se a gente realmente resolver se dedicar, né, para aquilo. Então, assim, esse conceito de que a gente não pode, não é nosso, foi algo que foi implantado nas nossas mentes. Então, a gente precisa desconstruir e reconstruir outras coisas, coisas que são nossas mesmas, né? Então, essa coisa do imaginário, de pensar possibilidades. A pessoa fala assim, ai, tive uma ideia. Ai, não, que besteira. Escreve. De repente não é uma besteira. De repente, naquele momento, ela saiu de um jeito, mas você vai maturando. Quando eu comecei com cabelo, eu achava que era só uma forma de eu ganhar um dinheiro ali naquele momento para poder ir pro samba com as minhas amigas e ajudar minha mãe em casa com as contas. Então, assim, eu fui ressignificando isso, né? Conforme o tempo. E eu ouvia muito, né? Uma coisa que hoje, o período que a gente está vivendo, o tempo que a gente está vivendo, eu já convivo com muitas, principalmente mulheres que empreendem nas mais diversas áreas, que são independentes. E eu me lembro que há 21 anos atrás, quando eu falei isso na minha casa, de que eu ia fazer trança, eu ia trabalhar com trança, todo mundo falou, olha aqui, gente. Oi, maravilhosa! Olha ela, Brasil! Gente!
Eu vou te meter tanto. Eu amo, tá maravilhosa. E aí eu lembro que todo mundo falava, não, mas você, como assim vai trabalhar sem carteira registrada? Como assim vai fazer cabelo para ganhar dinheiro? Como assim vai viver disso? Como assim? Não. E eu falava, não, tá, eu sei, é difícil. Talvez eu não conheça, realmente eu não conheço muitas pessoas que fazem isso, mas eu sei que é possível. E se eu buscar, eu vou encontrar, eu acho que eu vou encontrar. Então, assim, precisa quebrar essas crenças limitantes, né? Acho que é essa a palavra, quebrar essas crenças limitantes e se aprofundar naquilo que você acredita que faz sentido para você. Porque uma das coisas também que, para mim, faz com que eu consiga passar de uma melhor forma possível pelos desafios é que eu escolhi algo para mim. O meu propósito tem muito a ver com a minha vida, tudo aquilo que eu acredito, sabe? Então tá tudo muito interligado ali. Então eu costumo falar que a trança, ela me salvou, assim, entrar para esse mundo estético, porque de onde eu vim não tinha tantas possibilidades assim. Para as meninas negras, sabe? As possibilidades eram muito poucas e todas as que eu conseguia visualizar estavam inclusas muito racismo, muito machismo. E eu não queria fazer parte disso. Então, o cabelo me ajudou e me ajuda até hoje no meu processo de emancipação. Encontro um corpo político, sabe, afro, em diáspora, circulando. Então, é isso. Quando eu entendi que isso poderia se transformar num negócio, numa rentabilidade, toda essa situação que eu passava entre esse bem-estar, através da mudança capilar, eu também poderia passar para outras pessoas. Eu fui a principal pessoa que investi no meu sonho, que acreditei, que comecei a projetar no meu imaginário, que comecei a planejar, escrever, a realmente ir atrás dessas possibilidades, inclusive de possibilidades que não eram propostas para mim, que eu tinha dificuldade de enxergá-las, né? Então, eu costumo falar que, inclusive, isso que ainda não está posto, que a gente não consegue ver, aí é que a gente tem que se instigar mais para poder ir lá, para poder desvendar, ou para poder construir. Construa, né, você mesmo. Se não tem, vai lá e faça. Então, deixa eu ver, Cris, voltou? Voltou? Oi, Ai, a luz gente. acabou. Cadê o... Acabou a força. Oi, desculpa, gente, faltou luz aqui em casa. Ai, gente, babado. Opa, Aqui também tem. nossa, faltou luz. Tô sem energia elétrica. Aqui também tem acabado a força. Desculpa, gente. Não, tranquilo, Cris, tranquilo. Então, a gente já está pertinho de Já tá encerrar. pertinho, Amanda, tá? quero te agradecer muitíssimo você estar aqui com a gente hoje. Desculpa, gente, essa questão, mas é uma falha que acaba acontecendo que não é, né? A gente não controla. Tá sem energia aqui em casa. É ao vivo, Acabou a gente. Ao luz. vivo é assim É ao mesmo. vivo, é Ao isso. Essas vivo coisas acontecem. acontece. Cris, eu amei muito, viu, o nosso bate-papo. Foi muito Eu também. produtivo. É muito bom poder conversar assim com pessoas maravilhosas, inspiradoras como você, sabe? É poder dividir um pouco do meu trabalho aqui com o Dara Cultura e Missão também, que é uma empresa que me inspira muito. Então, assim, muito obrigada. Acredito que nesse momento que a gente está isoladas, isolados, a gente tem que buscar quais são as possibilidades da gente se comunicar, se aquilombar, se fortalecer. E as redes sociais é uma dessas maneiras, então estou muito feliz de estar aqui nesta noite de sábado, comentando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Meu arroba é esse daí, aquela já fazer uma chance. Por favor. Ori.afrofuturo. Acompanhem meu trabalho, tem muitas novidades aí para acontecer. E bora falando, é isso. Um beijo para É Esquel, um isso beijo aí. para Fabi, maravilhosa, gente. Olha aí, Saudade de família, que está vocês. E em assistindo. breve estarei no Rio de Janeiro fomentando muitas coisas boas, assim, muitas experiências. Tive a minha oportunidade de fomentar o Odaira Bazar também, que foi incrível. Talvez isso renda mais uma live para a gente falar mais um pouco, porque eu falo muito. Mas é isso. Muito obrigada. Vem dar Eu tchau. acho justo, a gente que agradece.
A gente que agradece. Cadê a Lauren? Tchau, amor. Beijo, minha irmã. Fica bem, tá? Onde tá ela? Acabou a força. Obrigada a todos, gente, que participaram aqui. Vocês, maravilhosas, maravilhosas. Disponibilizaram tempo para vir Isso aqui aí. ficar com a gente. Um beijo. Com sucesso, certeza. até Gratidão amanhã. por estar conosco. Sim. Tchau, meu irmão. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.